suave é Cristo chamando, chama por ti e por mim. A Real Bus está de volta à estrada. Uma volta responsável e controlada, seguindo todo o protocolo de higiene recomendado pelas autoridades de saúde. Uso obrigatório de máscaras, álcool em gel para todos, higienização completa dos ônibus e renovação do ar a cada minuto durante o trajeto. Se o seu destino for João Pessoa, Campina Grande, São João do Cariri, Serra Branca, Sumé, Monteiro, São José dos Cordeiros ou São Sebastião do Umbuzeiro, conte com a gente. Mesmo em tempos desafiadores, o compromisso da Real Bus é com a sua satisfação. Agradecer por tudo que fizeste a mim. Não merecedor, mas provaste o seu amor sem fim. As vozes de 1 milhão de anjos não expressam a minha gratidão. Olhe pra mim, tudo que sou e o que almejo ser, a quem eu devo tudo a ti. A Deus, cantem conosco, seja glória, cantem. A Deus, seja glória. A Deus, seja glória por tudo que fez por nós. Com seu sangue, aleluia, com seu sangue lavou-me, seu poder transformou-me. A Deus seja glória para sempre, amém. Quero viver para ti, sua vontade obedecer. Aqui, ó, isso, um aplauso, as ovações, parabéns, eu receber do Calvário. Fly.
eu receber do Calvário irei me gloriar. Com seu sangue lavou-me, por isso, a Deus seja a glória para sempre. Amém. Para sempre. Amém. Olá, telespectador do Opção para a Vida. Espero que você tenha se deleitado com esta belíssima e inspirada música interpretada pelo cantor Vitorino Silva. Esse cantor que interpreta músicas sacras com muita unção. Estamos hoje aos 17 de julho e hoje celebra-se o Dia da Proteção às Florestas. E eu gostaria de destacar a importância da riqueza que nós temos da Amazônia. Uma floresta realmente que no passado chegaram a afirmar que a floresta amazônica era os pulmões do mundo. E nós temos essa riqueza e é por esta razão que alguns países têm o desejo, têm realmente, como a gente costuma dizer, o olho grande, né? De vir aqui colonizar essas terras. Mas nós devemos nos lembrar que nós, brasileiros, somos um povo desbravador, somos um povo que realmente temos condições e capacidade, sim, de levar essa floresta realmente ser, como já disse, o pulmão do mundo. E nós temos agora, com muita alegria, estamos vendo com muita alegria a soja, né, desbravando a economia deste país. Além disso, a nossa nação tem sido realmente um país de um povo heróico, bravo e retumbante, como nos diz o estribilho do nosso hino nacional. Precisamos de apenas, simplesmente, crer no que é possível acontecer pelo milagre de Deus realmente nos abençoar, e nós estamos atravessando uma tempestade, uma turbulência que certamente o final, nesse novo normal, será de muita prosperidade, de muitas riquezas que vão ser exploradas nesse país para que nós nos tornemos uma superpotência mundial. Temos tudo para isso. Precisamos apenas de nos sentirmos fortes e nos sentirmos também verdadeiros trabalhadores que dão sangue, que dão a vida por esta nação. E quando eu digo dão sangue e dão a vida, estou me referindo aos trabalhadores que perderam emprego, empresários que tiveram suas empresas quebradas, tiveram suas lojas fechadas. Não quer dizer que você é um derrotado ou um fracassado. Vamos suar a camisa novamente e vamos ser vitoriosos. É essa a minha palavra nesse dia em que se comemora a proteção às florestas. Dentro de instantes estaremos ouvindo o pastor Júnior. Ele é pastor da nossa congregação em Bodocongó 3 ou B3, como ele costuma dizer. E ele hoje estará trazendo a primeira parte de uma mensagem que foi transmitida durante esses dias em que ele esteve pregando em nossa igreja. Ouviremos hoje a primeira parte. E quero também lembrar aos nossos amigos telespectadores que não deixem de divulgar o nosso programa. Nós migramos alguns anos atrás para o YouTube e continuamos também na TV Master, TV a cabo, canal 20. Nós não tivemos condições devido a essa crise de continuar
na TV Maior, Canal 11. Mas divulgue o nosso programa, porque muitas famílias têm me abordado, procurando saber se o programa saiu do ar e onde é que a gente está. Então, fala para aqueles seus amigos, para os seus familiares, que nós estamos e continuamos no ar, sim. Essa semana passada eu estava ouvindo de um senhor que ele é pintor, ele é membro da Assembleia de Deus. Eu vou convidá-lo para que esteja aqui no nosso programa nesses próximos dias. E ele disse: pastor, há 8 anos que eu não perco o programa Opção para a Vida. E queria saber se o programa tinha saído do ar. Mas depois que nós falamos, ele disse: eu vou sintonizar no YouTube e vou continuar assistindo o programa Opção para a Vida. Que coisa linda, não é? A palavra de Deus jamais voltou e jamais há de voltar vazia. Antes fará aquilo que lhe apraz. Nesse instante, quero deixá-los com a primeira parte ministrada desta mensagem pelo pastor Júnior, pastor da igreja da nossa congregação em Bodocongó 3. E para título dessa mensagem, nós colocamos a advertência sobre a oração e as considerações finais. Então, como eu disse a vocês, precisamos lembrar de alguns aspectos importantes. A igreja de Colossos, ela estava ameaçada pelo mundanismo e pelo secularismo. É exclusivamente na igreja de Colossos que surge uma heresia que a gente não vai encontrar em nenhuma outra igreja ou em nenhuma outra carta foi mencionado o que aconteceu em Colossos. Essa heresia, ela era uma mistura de gnosticismo, judaísmo, misticismo e o ascetismo. E, para relembrar, os gnósticos, eles pregavam que a igreja precisava ascender no conhecimento de Deus e que eles, os gnósticos, é que detinham esse conhecimento e que eram eles os responsáveis de passar isso à igreja, para que a igreja pudesse, então, conhecer Deus melhor. E eles diziam que esse conhecimento ao qual eles detinham, os apóstolos não tinham. É como se Deus tivesse revelado aos gnosticistas e não revelado aos apóstolos. Eles diziam isso. E a igreja, ela precisava ter esse conhecimento para alcançar patamares maiores de iluminação. Então, a igreja precisava dessa gnose, que para eles era um conhecimento privilegiado e secreto que só eles tinham. Os judaizantes queriam que os membros da igreja se circuncidassem. Eles queriam que a igreja obedecesse à dieta religiosa e o calendário sagrado. Para quê? Para que se pudesse completar a salvação. Havia também na igreja de Colossos a disseminação pelos filósofos de uma ideia de dualismo. Aquela mesma história, ou aquela velha história sobre o duelo entre a carne e o espírito. A carne é o aspecto mau e o espírito o aspecto bom. E eles diziam que então você teria que sacrificar a carne ou flagelar a carne para que ela fosse mortificada e que o espírito então pudesse prevalecer, já que ele era puro. Dentro dessa loucura toda, o pastor então daquela comunidade se vê na responsabilidade de ir até o seu tutor, até o seu mestre, o apóstolo Paulo, para que o apóstolo Paulo pudesse então instruir a igreja e com a autoridade apostólica então escrever essa missiva para admoestar, exortar e edificar aquela igreja. Lembrando que Paulo estava preso em Roma e a viagem de Epáfras foi uma viagem de meses. Lembrando que Colossos ficava a mais ou menos 1.500 quilômetros da cidade de Roma, onde Paulo estava preso. E veja a jornada que Epáfras teve que fazer de meses, encaminhadas, às vezes velejando, para chegar até Paulo e depois retornar com essa missiva. Bom, o combate às ameaças, ou a essas ameaças, ela se principia com o entendimento e prática daquilo que se aprendera da palavra de Deus. É dever de todo ministro do Evangelho, ser zeloso
e lutar com as armas espirituais pela saúde do seu rebanho, pela pureza da mensagem e pelo crescimento espiritual da igreja. E isso implica em pregar o Evangelho e as Escrituras, os oráculos de Deus, a santa, pura, genuína mensagem bíblica. E eu estou repetindo isso porque é necessário. Paulo expressa justamente isso, pois ele queria que as igrejas do Vale do Rio Lico soubessem que o mesmo nunca tinha visto esses irmãos pessoalmente, mas ele os amava a cada um quanto estava também preocupado com aqueles irmãos. Então a igreja precisava ser exortada, ela necessitava ser lembrada daquilo que fora antes ensinada. E o que é que tinha sido ensinado? Basicamente, tinha sido ensinado a suficiência em Cristo. E essa suficiência estava ameaçada, ou o entendimento da suficiência em Cristo estava ameaçada. E era preciso urgentemente que a igreja entendesse que em Cristo tudo estava resolvido e que não precisaria de mais nada. E eu entendo essa preocupação do apóstolo Paulo em chamar a atenção da igreja para isso, ou seja, para que a gente entenda que de fato quem está em Cristo não necessita mais de nada, porque Cristo é suficiente. E essa atenção de Paulo está registrada quando ele ele lembra a igreja daquilo que tinha sido pregado e que a verdade estava na palavra. No verso 16 do capítulo 3 ele diz assim, que a mensagem a respeito de Cristo em toda a sua riqueza preenche a vida de vocês. Ensine e aconselhe uns aos outros com toda a sabedoria. Cantem a Deus salmos, hinos e cânticos espirituais com o coração agradecido. Ele lembra de fato de que nós não precisamos de mais nada além de Cristo, mas essa mensagem está justamente na pregação do Evangelho. Por isso ele diz que a mensagem a respeito de Cristo é rica e preenche a vida de todos. Agora, ele vai completar algo que não pode ser desassociado da palavra, que é justamente o nosso tema, ou o tema do que ele está falando aqui, porque ele vai entrar então na oração. Então eu aprendo de Cristo através da palavra, e essa minha nova vida em Cristo agora está estabilizada, ou melhor, está no entendimento e se estabiliza com uma prática. E que prática é essa? A oração. Então, palavra e oração, elas não estão separadas, elas estão associadas. E ele então estimula aquela igreja a oração. A oração é uma expressão importante na vida de todo crente. Se na palavra temos Deus falando conosco, na oração somos nós que falamos com Deus. Na oração, demonstramos na prática o relacionamento com a divindade. E na oração, é na oração que podemos contar os segredos mais íntimos a Deus. A oração é um meio estabelecido pelo próprio Deus, para que o crente obtenha para si mesmo e para outrem a satisfação de suas necessidades, tanto físicas como espirituais. É na oração que temos a arma mais poderosa contra os ataques do inimigo. Na oração expressamos o amor para com Deus. A alma está agraciada, consolada e fortalecida quando oramos. Então o apóstolo Paulo estimula os irmãos para perseverarem na oração. E me parece que aquela igreja então tinha um problema. E que é um problema que não é mera coincidência na nossa própria vida, irmãos. Sejamos sinceros, quantas vezes nós lançamos diante de Deus uma causa de oração, e ali oramos, mas por essa causa não ter sido atendida ainda, nós então fraquejamos e então desistimos. Paulo está dizendo aqui nessa missiva que precisa a igreja continuar a se dedicar na oração. E ele diz isso justamente no verso 2. Olhe comigo na versão nova, na nova versão, que diz assim: dediquem-se à oração com a mente alerta e o coração agradecido.
A perseverança na oração é essencial, não só pelas suas causas pessoais, ou pelas causas pessoais de cada um de nós, mas também pela causa do Evangelho e sua expansão. E para isso o apóstolo então afirma no verso número 3, orem também por nós, para que Deus nos dê muitas oportunidades de falar do segredo a respeito de Cristo, e por esse motivo sou prisioneiro. A pregação naquela época era muito difícil. Não existia esse aparato tecnológico, nós estamos aqui. Em determinados momentos não existia essa paz que eu estou tendo aqui agora de pregar livremente, sem ter ninguém na porta espiando, esperando para que eu saia e ser preso. Naquela época era difícil a pregação. Havia o perigo constante. E é bem verdade que na época em que esta carta tinha sido escrita, não havia ainda uma perseguição institucionalizada, como nós vamos ver anos depois, pelo Império Romano. Mas havia críticas, escárnio, falta de hospitalidade para os obreiros, para os missionários. Haviam feiticeiros raivosos, entre outros. E isso tudo trazia o quê? Temor. Missionários, eles partiam e não sabiam se daria certo a sua missão. Então o apóstolo Paulo apela para aquela igreja que eles orem. Orem para que os missionários tenham a oportunidade. Orem para que os missionários sejam claros na sua pregação. Então isso reflete para nós, irmãos, de fato uma lição muito importante. Ore para que a igreja, ela seja, para aqueles que pregam a palavra sejam claros, para aqueles que pregam a palavra sejam oportunos, para que Deus abra as portas, para que esse evangelho chegue a quem precisa, para que esse evangelho chegue às almas que estão sedentas, para que esse evangelho chegue às almas que estão condenadas. Nós precisamos orar perseverantemente para que Deus abra a oportunidade e para que nós sejamos claros na transmissão do Evangelho. No verso 4 ele diz: orem, para que eu proclame essa mensagem com a devida clareza. Então, deve ser incluída nas nossas orações a necessidade dos obreiros para que eles continuem na batalha diária de proclamar o Evangelho. Era essa a ideia que Paulo tinha quando ele pede àquela igreja para que orem e que a sua oração, e que a oração seja uma oração pedindo para que eles proclamem o Evangelho com clareza. Proclamam o Evangelho de fato de forma clara para todos. Se Paulo então estimula a oração desses crentes, ele também agora vai tocar naquilo que é extremamente importante: a conduta sábia e a palavra agradável. Por descobrir as riquezas da graça de Deus elencadas na salvação, a igreja não deve se portar com ar de superioridade, tipo uma casta avançada e que menospreza as demais pessoas. Então o apóstolo, além de pedir para a igreja perseverar na oração, e nessas orações lembrar-se dele e dos demais obreiros, agora ele vai exortar a igreja para que aqueles crentes tenham um modo de vida semelhante. Ou seja, ele diz, verso 5: vivam com sabedoria entre os que são de fora e aproveitem bem todas as oportunidades. Os crentes na igreja de Colossos frequentemente eram hostilizados pelo fato de não queimar incenso diante da imagem do imperador. Essa prática, então, rechaçada pela população e, em geral, até considerado um ato antipatriótico, era necessário que os crentes se despertassem para ter uma conduta sábia no meio dessa ojeriza, que era a acusação de ser antipatriótico. Por essa acusação de não estar acendendo esses incensos para o imperador. Então, veja que Paulo, ele é preciso, para que a igreja, então, entenda que eles precisam ter sabedoria entre os de fora da igreja. A conduta exemplar era muito estimada, então, pelo apóstolo Paulo, pois ele tinha a intenção de atrair a atenção das pessoas para a igreja, para a vida dos crentes,
pois o comportamento exemplar na sociedade faz com que seja testificado a mudança de vida do crente. E perante a opinião pública, diante do comportamento dos crentes, se abre as portas. Então ele expressa no verso de número 6, que suas conversas sejam amistosas e agradáveis, a fim de que tenham a resposta certa para cada pessoa. E aí nós entramos na terceira lição: encorajamento. A igreja é formada por aqueles chamados por Deus com seus dons a desenvolverem no serviço, ou a desenvolverem o serviço de toda a comunidade. E lembrando o apóstolo Pedro, quando ele escreve a sua primeira carta, ele resiste à seguinte coisa: Deus concedeu um dom a cada um, e vocês devem usá-lo para servir uns aos outros, fazendo bom uso da múltipla e variada graça divina. 1 Pedro, capítulo 4, verso de número 10. Pedro diz que cada um exerça o dom que recebeu para servir aos outros. E isso implica várias coisas. Primeiro, assim como a cada cristão foi atribuído um lugar no corpo de Cristo, Paulo também ensina aos coríntios que cada um de nós é concedida a manifestação do Espírito para o benefício de todos. 1 Coríntios capítulo 12, verso 7. E no verso 18 ele completa: mas nosso corpo tem muitas partes e Deus colocou cada uma delas onde Ele quis. Cada um recebeu a capacitação espiritual correspondente à realização da sua função. O que precisamos descobrir quando igreja é saber qual é o dom que Deus tem me dado, qual o dom de fato que Deus me deu para que eu possa servir a Ele com excelência. Precisamos como igreja de fato descobrir a excelência do dom que Ele nos deu, para que eu possa me encaixar naquilo que eu estou fazendo e faça de forma perfeita, ou buscando a perfeição. Perceba, irmãos, que às vezes nós queremos fazer algo meramente pela nossa vaidade, meramente pelo nosso ego, e nos encaixamos em coisas na igreja que não é aquilo atribuído para nós. E a gente traz infortúnios para a própria comunidade da igreja e trazemos infortúnios para nós mesmos. Os irmãos que Paulo cita aqui eram estes que receberam dom para o serviço e tinham o dever de realizar. E aí, nos versos finais ele diz: envio também Onésimo, irmão fiel e amado, que é um de vocês. Ele, Tíquico, lhes contarão tudo o que tem acontecido aqui. Aristarco, que é o prisioneiro comigo, lhes envia saudações, assim também Marcos, primo de Barnabé. Conforme vocês foram instruídos, se Marcos passar por aí, receba-no bem. Jesus, chamado Justo, também manda lembranças. Esses são os únicos irmãos judeus entre os meus colaboradores. Eles trabalham comigo para o reino de Deus e têm sido um grande conforto para mim. Tenham todos um bom final de semana, que todos fiquem com Deus e até a próxima segunda-feira, se Deus quiser. Manso e suave é Cristo chamando, chama por ti, por